Nós estamos reunidos nesta última quinta-feira do ano para concluir nossos estudos sobre a fé cristã como uma ferramenta de reforma do mundo, né? Ou cristianismo reformador ou reformacional. Hoje, em especial, nós vamos fazer uma reflexão sobre o lugar da fé cristã reformada no século XXI, neste presente momento. Nós vamos seguir o último capítulo do material que nós temos estudado, Cristianismo Reformado, quer dizer, missional, né? Também, cuja autoria é um teólogo escocês. Nós vamos considerar até alguns exemplos que ele coloca aqui, o McGowan. Vamos rogar a graça do Senhor sobre o nosso encontro nesta noite. Vamos orar a Deus. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, que agradecemos pelo tempo que estivemos juntos, estudando a Tua palavra, pensando a fé cristã como ferramenta usada pelo Senhor para a transformação de vidas e, consequentemente, para a transformação da sociedade também. Sabemos que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho que produz a salvação, produz nova vida, novas criaturas e, consequentemente, uma nova realidade. Pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre nós, a Tua bênção sobre o estudo desta noite. Momento que estamos concluindo os nossos estudos também sobre a fé cristã. Te louvamos pelo tempo que Tu nos deste juntos aqui presencialmente e aqueles que nos acompanham também. Te louvamos, ó Deus, pela Tua companhia, pela Tua graça. Desde já rogamos a Tua bênção sobre nós para esta virada do ano, Senhor Deus, que sejamos mais e mais cheios de Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Hoje nós vamos refletir precisamente como que uma conclusão geral, né? Olhando para trás, diz, tudo isso que nós pensamos de utilidade da fé cristã para a nossa vida, o que nos resta pensar o nosso lugar, também olhando para trás, mas olhando para a natureza da nossa fé, como cristãos reformados, confessionais que somos neste século XXI, uma época tão diferente dos séculos anteriores, na história da cristandade como um todo, particularmente do nosso cristianismo protestante no Brasil também, uma mudança muito grande. Nós iniciamos, se nós pensarmos um século atrás, né, o início do século XX, nós éramos uma porção bem pequena da população brasileira, muitos poucos, a igreja protestante sofrendo muitas perseguições aqui também, preconceitos, né, sendo desconhecidos, taxados como heréticos, como seitas, né, que haviam de desvirtuar as pessoas do caminho da tradição romana, mas pouco a pouco, ao longo do século, a igreja foi se consolidando, a igreja presbiteriana do Brasil especialmente, uma das igrejas históricas, as mais antigas aqui. Na segunda metade do nosso século XX, nós experimentamos no Brasil, como evangélicos, um crescimento maior do percentual evangélico, né, da presença evangélica, especialmente no final do século XX e início do século XXI. Uma maioria pentecostal e depois uma outra onda neopentecostal que acaba ficando bastante distante de um cristianismo bíblico, esse outro segmento. A nossa própria igreja tem se posicionado com preocupação e não reconhecendo a natureza bíblica sadia nesses movimentos recentes, né, que mercadejam da palavra do Senhor. No entanto, nós já estamos aqui há mais de um século e meio, né, e pensamos, o que nós temos para oferecer, de que maneira nós temos para atuar em nossa sociedade como cristãos? Agora, chegando no ano de 2022, né, que está às portas, o que haveremos de fazer como cristãos reformados no solo brasileiro e no mundo como um todo. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor em 3 porções bíblicas para nós considerarmos algumas palavras gerais aqui. A primeira delas, Filipenses capítulo 1, versículos de 27 a 30. Hoje comentava em casa, em nosso momento devocional, que foi em Atos capítulo 16, exatamente quando a mensagem cristã chega no continente europeu e vai chegar precisamente através da Grécia, na época a região da Macedônia, região essa que tinha em Filipos uma das principais referências urbanas de cidade, de centros, né? Então foi
foi nessa região, no contexto da igreja nascente em Filipos, que o cristianismo nasce no continente europeu e depois vem a conquistar mais e mais adeptos, se torna a religião predominante do continente europeu. É o primeiro continente a ser cristianizado, digamos assim, né? A declarar na maior parte da sua população o cristianismo como a sua religião. O curioso nós percebermos é que a igreja nasce em Filipos já em meio de tensão, né? Paulo e Silas acabam sendo presos, eles são torturados lá e eles estão louvando a Deus, depois eles são soltos e vão à casa do carcereiro, pregam, há um acolhimento da parte do carcereiro, há a evangelização de outras pessoas à margem do rio e a fé alcança aquela igreja, aquela comunidade, Filipos, né? A cidade de Filipos, uma igreja se estabelece. Nos versículos finais do capítulo 1, versículos de 27 a 30, nós encontramos a seguinte exortação do apóstolo Paulo à igreja de Filipos: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Palavras impressionantes, né, de Paulo aos nossos irmãos filipenses, há 2000 anos atrás. Veja que na exortação paulina nós podemos dizer que há dois elementos presentes aqui. Há um elemento prático de vida, um elemento de ordem funcional, como resposta do que o evangelho é capaz de fazer na vida de alguém. A exortação paulina é vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. O evangelho é uma notícia, a notícia de que há salvação para pecadores em Jesus Cristo. Deus proveu o Salvador no seu Filho Jesus Cristo. Evangelho é isso. Entretanto, o evangelho, uma vez crido, não se torna exclusivamente a fé cristã, que é produto do evangelho, não é exclusivamente a apreensão intelectual de algumas crenças. Ela afeta a vida como um todo. E é isso que Paulo está dizendo. Você que recebeu o evangelho, que creu no evangelho, eu lhe exorto, viva de forma a refletir este evangelho que lhe salvou. A boa nova do Deus que ama pecadores e alcança pecadores, perdoando e transformando suas vidas. É esta exortação que Paulo faz. E é curioso ele dizer isso, por quê, gente? Porque a igreja está começando a sofrer uma perseguição muito grande. Desde o início, lá em Filipos, o estava. Paulo mesmo está preso, nos versículos iniciais, ele vem a falar de suas cadeias e exorta os irmãos a que não desanimem. Ele diz, olha, as cadeias estão me dando a oportunidade de testemunhar de Cristo a outras tantas pessoas que não ouviriam de outra maneira. E muitos estão até animados. Há uma nova ótica de olhar a vida, de olhar as lutas da vida e de olhar as vitórias na vida que o cristianismo oferece. E precisamente nos é apresentado aqui. Veja que no versículo 27 ainda, Paulo diz o seguinte: o que para vocês é prova, é um pouco mais adiante, 28. O que para vocês é prova evidente de salvação é para aqueles outros de perdição, que é o quê? A resposta dada ao evangelho. Quando a mensagem do evangelho é devidamente crida, a perseverança no evangelho, independente das circunstâncias na vida, é evidência de salvação. É isso que Paulo está dizendo. Não desanimem. Vocês estão enfrentando lutas, mas vejam, não baixem a guarda, nem baixem o padrão da graça da vida cristã. Porque a tentação natural nossa é retribuir o mal com o mal. Ele diz, não vivam assim. Vivam de modo digno do evangelho. Vocês estão sofrendo perseguições, retribuam o mal com o bem, retribuam o ódio com o amor, retribuam a perseguição com evangelização, com a ação, com a ajuda do próximo. E isso é evidência de que vocês são salvos, é a evidência de uma nova vida. Somente quem tem o Espírito Santo dentro de si, resultado da graça regeneradora de Deus, da santificação que a palavra do Senhor produz, pode produzir uma vida que honra o Senhor. E Paulo está dizendo, isso é evidência de salvação.
Se vocês experimentarem a salvação, vocês, lembrem, são chamados para mostrar evidências dessa salvação com a sua vida. Não fiquem intimidados pelos adversários, versículo 28. Para vocês, a evidência da salvação está na nova vida em resposta às lutas. Para eles, a oposição ao evangelho e a mensagem cristã é evidência do estado de perdição deles. Então veja, como nós respondemos à vida, as lutas da vida e as pressões refletem o estado de nossa alma. E aí ele faz uma afirmação que vai na contramão do espírito natural da lógica humana. Versículo 29, olha o que ele diz. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. É totalmente na contramão desses movimentos evangélicos contemporâneos que a gente dizia, ou neo-evangélicos, né? Neopentecostais, que basicamente fica vendendo facilidades e alívio para as dores. Paulo fala o oposto. Ele diz, vocês receberam a graça de padecer, de sofrer por Cristo, não apenas de crer nele. Não é curioso isso? Naturalmente, nenhum de nós vai achar que sofrer por Cristo é uma graça divina. Crer nele, nós aceitamos isso mais naturalmente, nós somos bem doutrinados na instrução bíblica, a gente sabe que até o crer é uma graça, é um presente de Deus. Só que Paulo está dizendo o seguinte, padecer por Cristo é uma graça também. Por quê? A mesma lógica que Pedro vai usar depois e dizer, não há glória nenhuma em você sofrer por causa dos seus pecados. É só colher as consequências dos seus erros. Mas se você está sofrendo pelo bem, pela causa de Cristo, isso é glorioso diante de Deus. Tomem o exemplo de Cristo, que sofreu sem ter cometido pecado nenhum. Este é o paradigma, gente, preste atenção. Isso é uma exclusividade do cristianismo. Religiões como o islamismo, por exemplo, entendem que Deus tem a obrigação de livrar o seu povo da desonra e do sofrimento, e que o sofrimento é um sinal do castigo de Deus. Paulo diz, não, sofrer por Cristo é uma glória que só consegue experimentar quem tem um coração cheio da graça de Deus, porque normalmente a gente vai espernear, chutar, xingar e retribuir com o mal. Veja, mesmo nós cristãos, nós temos esses impulsos naturais dentro de nós. Se formos seguir o impulso da nossa carne, reagiremos assim, combateremos o mal com o mal. Mas nós recebemos uma graça da parte do Senhor que nos capacita a dar outras respostas. Portanto, postura. Agora veja, a última frase do versículo 27, Paulo fala de postura também, só que diante de um conteúdo. Ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, como cristãos, os filipenses e nós somos chamados a viver uma vida que honre a Deus de forma piedosa, amando o próximo, amando a Deus, buscando a santidade, buscando o serviço, mas não é apenas uma postura de vida, também é uma postura de crença, de conteúdo. Ele diz, existe um embate de vida prático, mas existe um embate também de ideias, de conteúdo de fé. E vocês, cristãos filipenses, são chamados a lutar conjuntamente pela fé do evangelho. Fé evangélica não é denominacional, porque nem tinha reforma protestante aqui, foi demorar 1500 anos para ter, né? A gente fala evangélico como um segmento religioso da população, mas biblicamente falando é adjetivo de evangelho. O evangelho evangélico, não é? Um bom termo usado, por exemplo, pelos cristãos norte-americanos para identificar isso, sem essa confusão, é evangelical, né? Quando fala evangelical, está se falando desse segmento de conteúdo evangélico, um segmento religioso. E aí você está falando do recorte social denominacional, porque evangélico puramente significa a fé do evangelho. O evangelho da salvação de Cristo Jesus. Nós temos que lutar por ele, no sentido de que não podemos jamais deixar que ele suma do foco das nossas mensagens, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida e da igreja que nós professamos e à qual nós pertencemos. E aí ele termina no versículo 30 dizendo, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Qual é o seu combate? É o combate, o bom combate pela difusão do evangelho. Independente de estar recebendo
mais conforto ou mais desconforto na vida. Paulo é um bom exemplo disso, que recebeu muito desconforto, mas aprendeu, como ele diz no final desta carta aqui, lá no último capítulo, a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar em abundância, ou ter em abundância, quanto em escassez. Eu não sei quanto a vocês, mas eu confesso que para mim é um dos maiores desafios da minha vida como cristão. Aprender a viver contente em todas as circunstâncias. Eu gostaria muito de dizer para vocês, gente, me sigam o meu exemplo, olhem como eu faço, mas eu não seria honesto se eu dissesse isso, ainda estou aprendendo esta lição. Para mim é um dos maiores desafios. O que nos mostra e só reforça o ponto que o grande tesouro e a grande segurança nossa é a nossa condição em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos o tesouro mais precioso. Agora vamos ver um outro texto. Vamos lá para a carta de Judas, no finalzinho da Bíblia, penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse. Judas, como o livro não é subdividido, né? Então a referência correta seria capítulo 3º, porque o capítulo é a divisão da parte, né? Versículo é a subdivisão. Como não há subdivisões, então todos seriam capítulos, seriam 25 capítulos, né? Mas aí o que você tem o número 3, o que nos diz? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, Judas estava querendo escrever sobre a salvação que os cristãos experimentam, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Percebe a similaridade com aquilo que nós lemos de Paulo escrevendo aos Filipenses? Por um lado parece que há um contraste, porque Paulo afirma o evangelho da salvação. Judas está dizendo, eu queria ficar falando só do evangelho da salvação, da boa notícia da salvação. Porém, Paulo lá une o evangelho à fé evangélica que se deve lutar. E nesse sentido, Judas o acompanha. E diz, a defesa da fé, o caminhar na fé, requer uma postura ativa de luta e de combate. Sabe por quê? Porque o império das trevas, a rebelião contra o reino de Deus, que começou no Jardim do Éden, é uma rebelião contra a mensagem de Deus como Senhor e como Redentor da criação. A igreja cristã nunca pode achar que ser cristão vai ser uma jornada tranquila que vai ser passada geração após geração. Não será. A fé será combatida de fora e de dentro, geração após geração. Crer na mensagem cristã, anunciar a mensagem cristã e nutrir o povo com a mensagem cristã é uma guerra. Porque a mensagem cristã fala contra os apetites pecaminosos da nossa carne, mas fala contra também os sistemas opositores a Deus da mente, os sofismas, como Paulo vai dizer, né? Essas artimanhas que a cada geração a humanidade levanta para decretar uma oposição à mensagem cristã. E a mensagem cristã não é proclamada dentro de uma bolha, nós sofremos essas influências a cada geração. É este ponto que eu gostaria de dar de abertura nesse nosso estudo e dizer, a fé cristã, olhar para a herança da nossa fé cristã, é olhar um legado que tem sido mantido vivo a preço de sangue, geração após geração. Não foram poucas as pessoas que deram sua própria vida pela fé bíblica e pela fé cristã. Assim ocorreu nos primeiros séculos, assim ocorreu logo no início na igreja apostólica, a oposição dos judeus, logo em seguida de romanos, depois de pagãos, depois na reforma, na busca da restauração disso, da tradição romana distinta do conteúdo bíblico, mais posteriormente do racionalismo que veio com o iluminismo, o naturalismo, a teologia liberal e por aí vai. A cada geração nós temos que reafirmar estes pontos. Como é que nós vamos comunicar essa verdadeira fé num mundo tão diverso, num mundo tão plural, com tantas ideias? Será que nós temos um único padrão a apresentar? Será que o conteúdo da nossa fé diz respeito não apenas a um conteúdo teológico, mas também a padrões que são universais? Eu penso que não.
há um grande desafio aqui, e isso é que torna particularmente, eu vejo, a obra missionária transcultural tão fascinante, que é observar o desafio de comunicar um conteúdo bíblico inalterável, supracultural, que está acima das culturas, mas de tal maneira que ele encontre guarida e aceitação e uma cara própria em cada povo, língua, cultura e nação. Só para dar um exemplo, para ilustrar aqui. Quando ocorreu a Reforma Protestante, um dos temas levantados e uma das causas reivindicadas foi precisamente essa necessária comunicação de acordo com o grupo humano linguístico de cada um. Porque até então, no mundo ocidental, a língua usada para comunicar a fé era o latim, uma língua que já não era falada por ninguém no século XVI. Mas a igreja cristã ocidental insistia em manter o uso dessa língua. A Reforma Protestante disse, não faz sentido nós vivermos um cristianismo cujo veículo de comunicação linguístico não é compreendido pelas pessoas. A Reforma trouxe a urgente necessidade de que cada povo expressasse o conteúdo bíblico no seu próprio idioma. E veja, não só isso, há elementos de convergência, mas há elementos peculiares de cada povo também, que foi respeitado com algumas variações litúrgicas. A liturgia celebrada na Catedral de Saint-Pierre, em Genebra, por Calvino, não era a mesma de John Knox em Edimburgo, na Escócia. Havia elementos de convergência, mas havia alguns elementos também. A gente vai adiantar um pouquinho, só adiantando um pouquinho do que a gente vai refletir, que certamente é um pouco deste desafio que nós temos. Como ser um cristão bíblico, reformado, confessional, no século XXI, no mundo tão diverso? Será que nós teremos necessariamente a mesma cara? Será que necessariamente nós teremos o mesmo discurso? O que não muda e o que pode se adaptar? Vamos ver como Paulo comunica essa tensão aqui em 1 Coríntios 9, versículos 22 e 23. Texto bastante conhecido. 1 Coríntios 9, 22 e 23. Diz assim, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Certo? Então, Paulo está dizendo o seguinte, é preciso se aproximar das pessoas na realidade em que elas estão. E a vida das pessoas, se não está em contradição com a lei moral de Deus, deve ser respeitada e aproveitada. Este que é o ponto. Esse é o desafio típico da obra missionária. Agora vejamos como o autor que nós estamos seguindo nos apresenta estas discussões aqui. Ele nos apresenta neste capítulo, um capítulo que é a fé reformada para o século XXI, com duas partes. Primeiro ele faz um levantamento da história da teologia reformada e depois da natureza da teologia reformada. É uma discussão bem interessante, tomando como ponto de partida a Escócia, sua terra natal. A Escócia promoveu uma reforma no ano de 1560. E o autor coloca que a contribuição especificamente da Igreja da Escócia para a causa reformada, ela foi tripla. Nós sabemos que é na Escócia que a Igreja reformada ganha essa estrutura presbiteriana. O nome presbiteriano vem propriamente da Escócia por razões da estrutura da Igreja governamental. A Escócia é a única igreja representada na Assembleia de Westminster que imediatamente recebe a Confissão de Fé de Westminster como seu símbolo de fé. Houve a Revolução Puritana, eles produzem os símbolos de fé de Westminster, a Confissão, os catecismos, o diretório litúrgico e também o seu próprio código de disciplina, que vigora por um pouco tempo até que há um retorno e a igreja anglicana volta a se estabelecer. Mas a Escócia foi a primeira que veio adotar uma teologia reformada. John Knox, o grande reformador escocês, estudou na Academia Genebrina com João Calvino e traz essa teologia, leva para o seu país e a reforma então abraça. O segundo ponto de contribuição da igreja escocesa foi o governo presbiteriano. E veja, foi mais precisamente na Escócia que ganhou essa cara exatamente por causa da
luta com o sistema episcopal que permanecia presente na igreja no Reino Unido. A igreja anglicana abraça a reforma protestante, mas basicamente, vocês se lembram com a reforma de Henrique VIII, muito mais por uma questão pessoal, que ele queria casar novamente, depois uma questão tributária, porque uma quantidade muito grande de dízimos, de impostos, saía eclesiásticos da Inglaterra para Roma, e o pessoal dizia, olha, a gente não quer isso não, quer manter aqui, então foi proclamada uma independência. De início, avança lentamente teologicamente, mas a igreja anglicana se consolida como uma igreja de teologia reformada, porém de estrutura episcopal. Continua tendo arcebispo, bispo e toda aquela estrutura hierárquica. A Escócia se rebela contra aquilo e diz, não é assim, não é o modelo bíblico, não é este modelo hierárquico de cima para baixo, é um modelo de serviço de baixo para cima. É a igreja quem reconhece os dons espirituais de sua liderança e os seleciona para servi-los. Não é um líder na igreja que manda na igreja, seja ela nacional ou universal ou local, que é o perfil do bispado, né, hierárquico de cima para baixo. Mas devido à falência humana, a limitação humana e devido à graça de Deus distribuída no corpo de Cristo, o governo da igreja será melhor se ele for plural, um colegiado. É este o modelo que vem desde o Antigo Testamento, dos conselhos de Jetro a Moisés, a comunidade judaica, e que vem pelo Novo Testamento também. Um poder compartilhado por pessoas que demonstram terem os dons para liderar a igreja, e a igreja o reconhece. E assim surge o modelo do governo presbiteriano. Mas não foi só isso. Há uma terceira contribuição da Igreja da Escócia para a causa reformada, que é uma forma de relação bem peculiar entre a igreja e o Estado. Lutero fez uma separação muito grande entre igreja e Estado. Diz, olha, são elementos distintos, são competências distintas, os magistrados tomam conta da sociedade, os ministros religiosos tomam conta da igreja, um não interfere no outro. Essa separação veio, mas John Knox, e assim como a Igreja da Escócia, por aquilo que eles haviam aprendido da Escritura Sagrada e de João Calvino, da reforma magisterial calvinista, perceberam o seguinte: as competências são distintas, mas há uma mútua responsabilidade. A igreja tem uma responsabilidade de ser consciência do Estado, de alertar o Estado sobre o seu papel, anunciando quais são os deveres e exercendo esse papel profético, portanto, e o Estado tem o dever de salvaguardar o direito de existência da igreja. O Estado não lava as mãos e diz, vocês vivam de qualquer maneira, não. É dever do Estado garantir que os seus cidadãos tenham liberdade de culto para que adorem a Deus da maneira como Deus estabelece. Isso é algo tão curioso, gente, que recentemente, na pandemia, quando foi decretado lockdown pelo mundo todo, subiu ao parlamento escocês uma consulta. É correto, não é, fechar as igrejas? E a resposta do parlamento escocês, especificamente, foi, na época que a gente fez a reforma lá atrás, já foi dado como absolutamente seguro o direito de liberdade de culto. Ninguém pode ser cesseado pelo Estado ao seu direito de cultuar a Deus. Interessante, né? Remonta a esses dias aqui. Há uma lei que prevalece até os dias de hoje e que foi reivindicada agora e acentuada. Claro, existem as questões de saúde aí envolvidas também, mas o que o parlamento fez foi o seguinte: cuidado, o Estado tem poder, mas não tem todo o poder. Ele não pode ingerir na vida eclesiástica. Como falei, das igrejas que participaram da Assembleia de Westminster, a Igreja da Escócia foi aquela primeira e que adotou exclusivamente a confissão de fé. A reforma propunha um retorno mais simples ao cristianismo do Novo Testamento, limpando o cristianismo predominante ocidental até então de uma série de dogmas, de crenças e de práticas que não tinham base bíblica para existir e que eram uma estrutura pesada na vida da igreja. O culto com vários elementos estranhos à Escritura, mas que estava se perpetuando ao longo de séculos daquela maneira, e ensinamentos também pesados que não tinham base bíblica. O que a reforma fez foi limpar isso. Isso é um dado curioso, porque eu me lembro de ter lidado com este conceito pela primeira vez, quando no seminário li os escritos do reverendo Boanerges Ribeiro,
quando ele falava da atuação de José Manuel da Conceição, aquele que foi o primeiro pastor presbiteriano, né, que era padre, que depois veio a abraçar a fé reformada. E ele dizia o seguinte: no contexto de pano de fundo católico romano, a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus, não é propriamente a pregação de uma nova religião, do cristianismo, mas é um movimento de reforma, de restauração dos elementos bíblicos que ficaram escondidos por trás de camadas e camadas de tradição. E aí ele propõe essa diferenciação entre o trabalho missionário, exclusivamente falando, que é anunciar para quem tem outro pano de fundo, outra religião, e o trabalho de reforma, que é um trabalho de enxugar a máquina para que o evangelho simples fique claramente percebido e demonstrado por todos. Isso é importante nós percebermos, porque a nossa abordagem não se trata de comunicar um outro Deus. Se você pega, por exemplo, a doutrina de Deus, chamada teontologia, a doutrina do ser de Deus, os documentos históricos de formulação teológica do protestantismo reformado e do catolicismo romano são o mesmo. A afirmação ortodoxa sobre a pessoa de Deus, o Pai, não muda. Nem mesmo o conceito da Trindade, não muda. A diferenciação vem em outros elementos. Com a cristologia, há algumas diferenças especificamente mais ligadas à eclesiologia, que é a doutrina dos sacramentos, e da soteriologia, da salvação. Percebe? Mas quando você vê esse ponto, gente, nós não anunciamos um outro Deus. Nós anunciamos o Deus, é tanto que nós recitamos em nosso meio como declaração de fé o credo apostólico, que é tido pelos católicos romanos como uma oração, né? Nós não temos como uma oração porque você não está falando com Deus ali, você está falando com as pessoas. O que é que eu acredito? Eu declaro que eu acredito, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É uma declaração de fé, não é oração, né? Oração nós fazemos a Deus, ó Deus Pai, eu te louvo, e por aí vai. Bem, Lutero via essas responsabilidades diferentes. Calvino via a igreja e Estado com responsabilidades mútuas. A reforma na Escócia nos ensinou que as cortes civis não têm o poder de gerenciar as decisões das cortes conciliares. Ou seja, o debate da igreja é no universo da igreja. Não cabe recurso aos tribunais civis. E essa foi uma das distinções de separação entre igreja e Estado. Porém, eles têm responsabilidades mútuas. A igreja não pode silenciar diante da atuação do Estado, e o Estado não pode se omitir diante da liberdade de culto dos seus cidadãos. A reforma nunca pode ser simplesmente tida como um evento passado. Nós olhamos para a reforma como, vamos comemorar a reforma protestante do século XVI. Pode comemorar. Mas muito mais do que uma comemoração, a reforma é um movimento constante, que indica uma postura, muito mais do que uma linha de pensamento. Uma postura de reconhecimento da necessidade de restauração dos elementos bíblicos que nunca nos abandonará até a volta de Cristo Jesus. Sempre teremos essas lutas em nosso meio. O autor nos destaca a tentação que alguns grupos reformados têm de acharem que são a exclusiva expressão da boa e única teologia bíblica. Eu me lembro de uma palestra que eu vi certa vez do reverendo Heber Júnior. Nós somos relativamente contemporâneos no seminário JMC, ele estava um pouco mais adiante, e eu vi uma palestra muito boa que ele estava falando sobre calvinismo. Ele disse, o calvinismo, ele disse, mas de que calvinismo você está falando? Não é um único grupo, não é um único bloco, existem expressões do calvinismo distintos da fé reformada ao longo da história do protestantismo. O calvinismo holandês, o calvinismo das Ilhas Britânicas, o calvinismo suíço, não é? O neo-holandês, e por aí ele vai falando como um todo. É importante que nós entendamos que, quando nós não entendemos a abrangência e a riqueza e a diversidade do pensamento reformado, as pessoas costumam abraçar aquela fatia da tradição que elas aprenderam e dizendo, essa é a única expressão legítima, verdadeira e pura do cristianismo reformado, que dirá até do cristianismo, alguns vão dizer, não é? Menos, é preciso um pouco mais de humildade.
Os debates ocorreram na Assembleia de Westminster, por exemplo, porque havia pensamentos que, em linhas gerais, eles eram coesos, mas havia algumas divergências. Isso eu vim perceber quando, estudando depois as confissões reformadas, documentos como um todo, percebia que havia muitos elementos de convergência, mas também havia alguns elementos de divergência. Alguns foram mais restritos, por exemplo, nas celebrações litúrgicas. Aquilo que a igreja pode fazer e deve fazer como culto e adoração. Alguns segmentos fecharam quase que exclusivamente no dia do Senhor. Não se comemora mais nada a não ser o dia do Senhor. Enquanto que outros, como a segunda confissão de fé helvética, ou seja, aquela da prevalecente e adotada pelas igrejas reformadas suíças, diziam: Deus ordena o culto dominical. Entretanto, a igreja cristã tem a liberdade para celebrar outras ocasiões e datas que sejam importantes para o seu conteúdo de fé e para a sua história. Agora, qual é a diferença? A ordenação para a liberdade para se fazer. Este princípio eu absorvi para a minha vida e eu desenvolvo o ministério desta maneira. O dia do Senhor é ordenado na Escritura, não é uma opção. Agora, a igreja pode comemorar outras datas, se achar que é oportuno, que convém, que é adequado, que é bom, percebe? O que nós não podemos é fazer de outras ocasiões um peso mandatório como é o peso do dia do Senhor. E o que nós temos que fazer é uma reflexão lúcida e apropriada, dizer: convém manter desse jeito, convém celebrar estas ocasiões, convém colocar algumas outras. O que responde melhor ao nosso momento? Foram reflexões desta época que nós precisamos fazer também. Então é um bom debate para a gente pensar, por exemplo, no calendário litúrgico da igreja, né? O que vamos celebrar? Sem sombra de dúvida, o domingo, todos na presença do Senhor, no culto público e solene. O que mais? O que foi interessante na liberdade cristã das pessoas participarem. A teologia reformada, nos afirma o autor, é muito mais uma escola de pensamento do que uma linha de pensamento. É uma postura que nós temos diante do texto bíblico e da teologia. Que postura é essa? Embora Chesterton faça uma crítica aguda ao calvinismo, que ele chama o espírito calvinista como um espírito indomável, nessa busca de reforma, de renovação, de restauração, de reformulação de toda a prática à luz da exegese e da conclusão bíblica, é um espírito indomável de fato. Não é assim? Você está o tempo todo avaliando, isso convém, qual a base bíblica para isso, e não é uma tarefa pequena não, nem fácil, não é? E se nós não tivermos humildade, compraremos briga com Deus e o mundo, e declararemos que a única postura e a única conclusão pura e verdadeira é a que nós chegamos. O resto todo mundo errou na sua interpretação. Isso é curioso porque no meio conservador, não exclusivamente o calvinista, mas no meio conservador, chega a haver até um erro técnico por não perceber o perigo disso, que é o uso inapropriado do termo heresia. Heresia é um termo técnico em teologia. Heresia significa uma doutrina cuja afirmação é essencialmente contrária ao cristianismo bíblico. De tal maneira que, se alguém acreditar nisso, essa pessoa não pode ser considerada cristã verdadeiramente. Percebe que o uso é mais restrito e mais específico. Uma heresia seria, por exemplo, a negação da trindade, da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo. Isto é heresia. Mas uma divergência de interpretação quanto a que dia nós podemos celebrar ao longo do ano ou não, não é uma heresia. É uma heterodoxia, a gente pode até dizer, é uma crença de ortodoxia diferente. Ou é um pensamento diferente, mas não heresia, de tal maneira que, se a pessoa, ao abraçar aquilo, ela não está condenada. Nós cremos que, biblicamente, por exemplo, a nossa visão reformada é que o sinal de entrada no pacto é o batismo, que deve ser aplicado aos filhos dos crentes. Mas eu dizer que aqueles que não fazem isso são hereges, significa dizer que essas pessoas estão condenadas ao inferno. Quem em sã consciência teria coragem de dizer isso sobre os nossos irmãos batistas? Veja, irmãos. Se são irmão, não pode ser heresia.
Percebe? Só para ilustrar aqui esse ponto. Isso nos coloca diante daqueles desafios que eu argumentava em um estudo anterior, que me levou, e até o autor anteriormente propõe, né, a olhar a importância das nossas relações em níveis distintos. Mas sigamos. É importante que nós tenhamos a humildade para reconhecer o que é biblicamente essencial. Os conteúdos podemos dizer, teologicamente, os 5 solas da Reforma resumem a causa da Reforma protestante. A sola Escritura, como a única regra de fé e prática, isso não há divergência e é inegociável. Ninguém que propõe um cristianismo minimamente bíblico, haveria de dizer que é possível e saudável se crer em alguma coisa que não foi explicada na Escritura Sagrada. Este é o recorte da Reforma protestante, por isso que ocorreu a Reforma. Não dá para ficar em uma casa em que se afirma como elemento dogmático, elemento de fé, conteúdos que não estão na Bíblia Sagrada. Sola Escritura. Depois, os 3 caminhos soteriológicos, sola fide, sola gratia, solus Christus. Doutrina da salvação, essencial para a vida de todos nós. Se nós não temos segurança quanto à salvação eterna de nossas almas, tudo mais está num grande perigo. Concordam? Quer dizer, nós estamos falando da salvação da vida, da alma, da eternidade. Esse ponto tem que haver uma clareza muito grande. E a clareza do recorte bíblico é: nenhum instrumento além da fé, nenhuma causa eficaz a não ser a graça, e nenhum mérito a não ser a obra de Cristo Jesus. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Estes 3 são um cordão de 3 dobras. Eles estão interlaçados. A causa execucional, ou seja, de execução da salvação, foi a obra de Cristo. A causa operacional para que você receba é a graça de Deus. E a causa instrumental para que você receba a graça da salvação que Cristo conquistou é a fé. Estes elementos caminham juntos. E, por fim, o corolário da reforma, na perspectiva reformada, tudo para a glória de Deus. A Deus toda a glória em todas as coisas. A razão redentora de tudo que nós fazemos, que nós precisamos nos lembrar o tempo todo. O que seria, portanto, algo verdadeiramente reformado? Poderíamos dizer, aquela estrutura aquele conhecimento e modelo de compreensão bíblica que se baseia nesses 5 solas e que, portanto, reconhece a primazia da soberania de Deus, e aí uma distinta marca da Reforma protestante. Soteriologicamente vai se falar da tulipe, né? Os 5 pontos do calvinismo, que foi uma resposta ao arminianismo. Mas não só isso, o pensamento é muito mais abrangente. Abraham Kuyper, ministro reformado holandês, que veio a se licenciar do ministério e entra na política por estar preocupado com o desencaminhamento que a causa cristã reformada estava ocorrendo no seu país, a Holanda. Ele então diz, é preciso militar agora na esfera política, porque a causa da reforma, nós já temos alguns combatentes para fazê-lo. E ele então se licencia do ministério, vem a ser primeiro-ministro da Holanda. Ele entende a necessidade para o bem da sociedade e para a causa de Cristo Jesus, de que não apenas a igreja fosse fiel na pregação do evangelho, mas que os cristãos estivessem atuando em toda a sociedade. Daí ele entrou na política e promoveu a restauração do sistema educacional de acordo com a visão cristã. E daí se tornou fundador da Universidade Livre de Amsterdã, porque a universidade então tinha recebido contaminações desvirtuantes do conhecimento, contrários à fé cristã. Ele, um discípulo dele que dá prosseguimento, Hermann Doyever, leva adiante essa causa da reforma na educação. Veja, ultrapassa a religião e entra no seio da sociedade. Há um grande debate entre os reformados continentais europeus e os reformados puritanos que vieram a colonizar os Estados Unidos da América. Porque há basicamente 2 ênfases. Enquanto que os europeus, pelo próprio contexto do continente europeu e a história que nós não conseguiremos resgatar aqui, a discussão é ampla,
A causa da fé, ela toca toda a realidade da sociedade e a vida de todas as pessoas. A crítica que é feita a isso é, ao se preocupar com a restauração da sociedade, se perdeu a primazia do ministério eclesiástico, da pregação. E aí a fé basicamente se enfraqueceu e se perdeu. O contexto da tradição reformada, isso é em grande medida verdade no continente europeu. Agora o oposto, a radical separação entre igreja e Estado, desenvolvida no continente americano, desde os Estados Unidos da América, levou a uma concentração no ministério eclesiástico. Diz, olha, o nosso negócio é pregar, ensinar e discipular. A sociedade, ela ficou a cargo dos cidadãos, que por serem, na sua maioria dos fundadores cristãos, levaram os valores cristãos. Resultado, o que ocorre? A crítica que é feita a eles é, vocês se concentraram demais na igreja, e não há um discurso cristão para a sociedade. Não há modelo cristão no continente norte-americano para a sociedade. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Como estudioso de teologia, eu me deparo exatamente com esse problema. Essa época que a gente vive de guerra cultural, nós encontramos no contexto do continente americano muito mais católicos falando da guerra cultural na sociedade do que protestantes. Porque a tradição protestante no continente americano fechou mais no universo da teologia e no ministério eclesiástico, enquanto que na Europa ficou mais abrangente. Mas certamente nós temos que estar atentos aos dois lados. Abraham Kuyper promove essa visão abrangente da fé cristã, que toca tudo na vida, ao fazer as suas preleções no seminário de Princeton, em 1898, chamado Lectures on Calvinism, ou seja, preleções sobre o calvinismo. Uma obra clássica, está editada já há várias edições, não sei em que número se encontra hoje, pela nossa editora, Editora Cultura Cristã. Você vai encontrar um livro da autoria de Abraham Kuyper, chamado Calvinismo, que nada mais é do que a tradução dessas palestras proferidas no final do século XIX. E se você ler, você percebe que ainda há muita atualidade nisso, muita atualidade, embora, desculpe minha arrogância aqui, né, de uma certa, fazer crítica a um gigante como esse, né, embora eu sinta, né, com bastante arrogância da minha parte, deveria ser mais humilde, mas a minha percepção quando eu leio é que ele está muito imbuído daquele espírito de autoconfiança muito forte dos europeus no final do século XIX. Sim, as minhas ideias são ideias muito boas, elas são as mais bíblicas de todas, o que era muito comum nesta época também está presente aí, mas o conteúdo é fantástico, uma visão de mundo. O que é reformado? É só a tulipe? Não, é muito mais. A tulipe é a soteriologia, são 5 pontos essenciais da doutrina cristã. Vai mais abrangente do que os solas da reforma. É uma visão de mundo, diz respeito à política, à arte, à sociedade, à família, à construção de uma sociedade, à igreja certamente, a salvação, tudo isso está no conteúdo essencial, mas é muito mais abrangente. A teologia pactual, a representação federativa que nós temos, olhar a realidade humana como uma consequência de criação, queda e redenção, e por isso mesmo, olhar a vocação cristã como uma vocação para todo o mundo de Deus. Nós não somos tentados a pensar vocação religiosa. Quando a gente ouve a palavra vocação, não vem à nossa mente, em primeiro lugar, a vocação religiosa? Na visão bíblica e reformada, a vocação é para toda a espécie humana. E o cristão não deveria ter crise vocacional se percebesse dotado, capacitado por Deus para servir em outras áreas que não exclusivamente a religião. A gente acaba comunicando uma espécie de vocação superior religiosa ministerial e inferior à secular. Essa visão não é bíblica. O que é um reformado? Um reformado é que vê o mundo como resultado da criação divina, afetada pelo pecado, mas em obra de restauração e redenção que Deus está executando, usando os instrumentos naturais, mas especialmente a sua igreja, com um olhar cristão do mundo para restaurar esta visão. Algumas críticas, e eu vou concluir aqui, precisam ser ditas no final. Nós precisamos ter uma capacidade de autocrítica. Alguém já falou, e eu concordo plenamente, que nós devemos ter a capacidade de ler a Bíblia contra nós mesmos. Ou nós devemos ser os primeiros a estar sensíveis a fazer uma crítica de nós mesmos, antes que o mundo faça, ou que o outro faça. Nós não somos a 8ª maravilha do mundo, não somos o último biscoito do pacote,
não é? A fé reformada, conquanto seja um sistema muito bom e muito bíblico, é um segmento da Igreja de Cristo. E, portanto, nós temos que ter capacidade de ouvir outras pessoas de outras tradições também, para conferir biblicamente. Nós temos o que aprender também, preste atenção, não apenas teologicamente, mas também praticamente e ministerialmente com outras pessoas. É preciso ter humildade para reconhecer isso. Porque a fé cristã não é só racionalidade. Essa é uma tentação típica de reformado clássico. Estou fazendo reformado raiz, não Nutella, né? Reformado raiz, da gema. Ele vai ter uma forte inclinação, uma reflexão mais séria. Entretanto, o cristianismo não é só reflexão. Nós não somos cérebros no palito, né? Espetado assim, tem um palitinho, aquela imagem típica, né, do nordestino, né, com aquela cabecinha, com os gravetinhos saindo. Então, isso é a figura que alguns têm do reformado, né? Tem só a cabeça com os palitinhos espetados. Não, nós não somos assim. Nós temos que entender que a igreja tem sempre a necessidade de rever sua postura, sua fé, à luz da Escritura. Ecclesia reformata et sempre reformanda est, esta máxima da reforma, significa dizer que a causa da restauração bíblica não cessa, porque nós sempre enfrentaremos lutas, e questões novas vêm também que nós temos que dar respostas bíblicas. Nós temos que evitar a rudeza. Muitas vezes, devidamente, somos criticados por insensibilidade, rudeza e grosseria. Uma certa prepotência intelectual que vem em muitos teólogos reformados. Eu recomendo para você pode até achar, possivelmente esteja até livre aí pela internet, um livreto, um opúsculo, produzido por um presbítero valoroso, Francisco Solano Portela, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, que chamou os 5 pecados que ameaçam o calvinismo. Não é? Entre eles, a arrogância intelectual, a exclusividade é um outro ponto. E o autor nos destaca para tudo isso. Nós precisamos então entender que, embora esse conceito, que muito se gosta de dizer no meio evangélico, todo mundo é missionário, ele precisa de explicações, né? Eu vou mudar o meu status eclesiástico de pastor auxiliar até amanhã, para 1º de janeiro, pastor missionário, porque na igreja presbiteriana existe essa nomenclatura distinta que eu acho que é bom, não é? Porque indica o foco de atuação ministerial. Contudo, a fé reformada nos diz que todos nós somos agentes da graça de Deus no meio em que estamos. Neste sentido, todos somos missionários. Todos somos enviados ao mundo para servir a Deus no mundo, servir ao próximo, testemunhar do Evangelho, fazer discípulos de Cristo, por onde quer que nós estejamos. Mas preste atenção, mas algumas pessoas Deus chama para viverem disso, e para isso, a vocação religiosa. E mais especificamente, em lugares em que a igreja está fracamente estabelecida ou ausente, aqueles que vão fazê-la recebem a alcunha de missionário. Assim está na tradição cristã. Se nós entendermos essas distinções, não há nenhum demérito em nós como cristãos sermos instrumentos nas mãos de Deus e olharmos a vocação para a vida de todos nós. E assim, queridos, nós encerramos esta série de estudos sobre a fé reformadora, né, ou o cristianismo reformador, reformacional, que é precisamente a fé como instrumento que a igreja usa para produzir, promover, ou ser instrumento nas mãos de Deus da redenção e da restauração que Deus está fazendo no mundo, através do Evangelho, através do serviço piedoso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. Te rendemos graças por esta ocasião de estudo, da Tua palavra, da fé cristã, da nossa herança tão rica. E pedimos que Tu nos dês graça e humildade para fazermos uma autoavaliação, autocrítica, entendermos as oportunidades e os desafios do nosso tempo, sabermos dar as respostas bíblicas, fiéis, ortodoxas, com propriedade para os dias de hoje, os problemas de hoje. Sabemos que essencialmente o problema humano é o mesmo, é a rebelião. Entretanto, as configurações humanas da sociedade, as lutas, elas variam em intensidade e em perfil. Dá-nos a capacidade de servirmos o mundo com a Tua palavra e com a ação que busca o bem do próximo e a glória do Teu nome. Te agradecemos, pedimos que o Senhor nos despeça debaixo de Tua graça e proteção, em nome de Jesus. Amém.
Deus nos abençoe, queridos.